Deus, Ele é bom, irmão. Estamos aqui porque a palavra nos alcançou. Estamos aqui devido à palavra de Deus, o dia da Bíblia. Dia maravilhoso. Convido os amados a abrir as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Versículo 8. Todos acharam? Diga amém. Glórias a Deus. Versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Fala para o teu irmão: prosperará o teu caminho, e serás bem-sucedido. Fala para o teu irmão: serás bem-sucedido. No versículo 9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos abrir a nossa Bíblia rapidamente no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Amém? Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Pergunta o seu irmão: a sua vida está sobre a rocha? Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça e vamos orar, em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço por este momento maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, Pai, a qual, Pai, é representada aqui neste lugar, nesta manhã. Que o Senhor, Pai, continua grandiosamente nos ajudando, Pai, a fazer aquilo a qual vem te agradar, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, porque sem ti nada podemos fazer, meu Pai. Me ajuda, Senhor, a diminuir, Pai, neste púlpito, Pai, um lugar consagrado a Ti, Senhor. E que o Senhor venha crescer, Pai, de uma forma sobrenatural, meu Pai. Abençoa a vida de cada irmão que entrou por essas portas nesta manhã, meu Pai. Que venha sair daqui, meu Pai, sabendo que o Senhor é um Deus de misericórdia. Que o Senhor é um Deus, Pai, que tem coisas planejadas, grandiosas, Senhor, em nossas vidas, meu Pai. E que nenhum mal venha nos suceder, nem praga alguma venha chegar à nossa tenda. Nos ajuda, Pai, a guardar a Tua palavra na tábua do nosso coração, para que nós venhamos fazer aquilo que venha te agradar, meu Pai. Pai, eu te louvo nesta manhã, eu te engrandeço, e sou grato por esta palavra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amado, estamos diante de dois textos bíblicos, dois versículos que nós lemos lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. E aqui no livro de Mateus 7, 24. Podemos entender que são duas palavras, a qual foi conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Podemos observar que um foi em tempo de guerra, guerra física. Uma guerra a qual Josué estava para poder travar. Mas você entenda que a palavra vai dizer que Josué, ele tinha que estar manuseando o quê? A palavra. Que não se afastasse dele o quê? A palavra. Então você também observa aqui nesse capítulo 7 de Mateus, que Jesus Cristo, ele falando a respeito, daquele que é plantado sobre uma rocha, que ele também tem que edificar a vida dele, que todo aquele que, pois, escuta o que as minhas palavras e pratica, Jesus Cristo, ele dando
esse exemplo para aquele homem. Porque manusear a palavra e praticar a palavra, eu vou ter certeza de uma coisa que eu vou falar aqui agora. Se você ler a palavra e você guardar a palavra, dificilmente você vai desanimar na presença do Senhor. Dificilmente você vai se afastar dos caminhos do Senhor. Porque se você tiver infiltrado, se você conhecer a essência da palavra de Deus, guardar na tábua do teu coração, eu tenho certeza que quando vir a tempestade sobre as nossas vidas, nós vamos lembrar do que está escrito na palavra de Deus. Vamos lembrar, porque a palavra, ela nos ensina a ter estrutura espiritual. Porque é um risco muito grande que a igreja corre, quando ela se envolve com a palavra e quando ela se afasta dos caminhos de Deus. Esse é um perigo muito grande no mundo espiritual, porque a Bíblia vai ensinar que o nosso adversário, ele fica ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então nós hoje estamos parabenizando a palavra de Deus. É todos os dias, na verdade, né, meu apóstolo? Todo dia, não é só hoje o dia da Bíblia. A sua Bíblia, ela não pode ficar fechada. A sua Bíblia, ela tem que estar constantemente aberta e você manuseando ela, porque ela é seu instrumento de guerra. O seu instrumento de guerra é a palavra de Deus e é a oração. Nós estamos numa campanha de quarta-feira, oração de guerra. Meu amado, a gente estamos mexendo no mundo espiritual, estamos mexendo com as trevas. E se a nossa estrutura não tiver na palavra, vamos passar no vento. Mas a Bíblia vai nos ensinar, meu irmão, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam mais. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje pela manhã, né, com esse compromisso que eu tinha de estar aqui, manuseando a palavra, eu acordei 5 horas da manhã para poder estudar um pouco a palavra de Deus. Porque sabemos que as coisas de Deus, ela é feita com ordem e decência. O profeta Jeremias, ele vai nos ensinar que maldito é o homem que faz a obra do Senhor fraudulosamente, a obra do Senhor de qualquer jeito. Então, nessa manhã, nesse dia, que Deus nos concede estar aqui, né? Como que chegou a Bíblia até as nossas vidas? Eu fui dar uma olhadinha, né, no Google, fui pesquisar, porque certamente a gente só vai conhecer as coisas se a gente estudar. Porque se a gente não estudar, não buscar, certamente a gente vamos ser um sepulcro caiado, um vazio dentro da igreja. Por isso que é bom, às vezes, nós estarmos sempre pesquisando alguma coisa, né, buscando a palavra de Deus. Aí eu fui ver, né, que o dia da Bíblia é celebrado no 2º domingo do mês de dezembro. Né? Por que foi o 2º domingo no mês de dezembro? Foi criado em 1549, né, na Grã-Bretanha, que foi pelo bispo Cranmer. Eu consegui ler dessa forma. O nome do cara é em inglês. Eu entendi que foi pelo bispo Cranmer, para que o povo intercedesse em favor da leitura, para que o povo viesse conhecer a leitura bíblica, né? E no Brasil, ela começou a ser celebrada em 1850. Vocês não vão esquecer disso não, irmão? Vocês trouxeram uma caneta, um papel? Foi o que eu pesquisei. Eu pesquisei em uma matéria dos evangélicos, tá? Porque quando a gente for pesquisar, tem que ver que existem os estudos também católicos, existem os estudos apócrifos, para que a gente não venha errar. Porque a nossa fé está no cristianismo, em Jesus Cristo. Amém? Estamos em Cristo. Estamos em Cristo. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos aqui porque nós cremos que Ele vai vir levar a tua igreja para morar na glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então a gente podemos observar que em 1850 chegou, né, da Europa e dos Estados Unidos os 2 primeiros missionários cristãos evangélicos.
né? E a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948. Vocês não vão esquecer não, né, irmão? 1948, em nome de Jesus. Foi no Monumento Ipiranga, em São Paulo. Se vocês quiserem melhores informações, pode ir lá no Monumento de São Paulo, que está escrito sobre isso lá. Amém? Glória a Deus. E essa comemoração ficou tão especial que em 2001 ela entrou no calendário oficial do nosso país. Olha que coisa maravilhosa. Em 2001 ela entrou no calendário oficial do nosso país, graças à lei 10.335 da lei federal. Da lei federal ela ficou reconhecida em nosso Brasil. Então nós temos todos os direitos, todos os motivos de estar adorando. Sabe por quê? Nós temos liberdade de adoração ao Senhor. Nós podemos fazer aquilo que agrada o coração de Deus. O que agrada o coração de Deus, igreja? É adorar, louvar, bendizer o nome do Senhor. Chamar a atenção de Deus, orar, evangelizar, fazer aquilo que vem agradar a Deus, para que Ele venha nos recompensar, nos dando estrutura espiritual para manter firme na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa lei foi vigorada, é a lei 10.335. Se você for fazer uma prova e tiver que botar qual a lei foi vigorada para os evangélicos, pode botar 10.335. Já vi que vocês não vão esquecer, está guardado. Louvado seja o nome do Senhor. E ela foi vigorada em todo o território nacional. Amém, igreja? Então, amados, nós sabemos que a Bíblia para a nossa vida, ela é uma revelação de Deus para a humanidade. Ela é uma revelação de Deus para a humanidade, a Bíblia Sagrada. Então, nós estamos diante de palavras que lemos aqui nesta manhã, que vem edificar a nossa vida. Essa passagem de Josué, um homem muito respeitado, ali diante do seu líder Moisés. E Josué estava bem próximo a enfrentar coisas que eu acredito que ele tremeu, ele ficou com medo. Então ele recebeu do alto céu uma palavra para poder encorajar a vida dele espiritual e a vida dele como general daquele tempo. Então ele tinha que atravessar ali aquele rio Jordão, ele tinha que derrubar a muralha de Jericó, ele tinha que chegar do outro lado para poder tomar a cidade. Então a gente podemos perceber que a missão de Josué, ela era difícil. Mas o que Josué fez? Ele fez conforme a palavra do Senhor estava ensinando. Ele meditou na lei, mas sabemos que aquela lei desse tempo de Josué, devidamente seria o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Porque nós saímos ali agora do Pentateuco e entramos no livro de Josué. Então podemos entender que Josué, ele tinha aquela palavra e algum rolo, alguma coisa ali, que ele podia meditar nela para que ele viesse confrontar o seu adversário. Então a gente aprende, sabe o que com isso? Que antes de a gente entrar em uma batalha espiritual, que antes da gente atravessar, meu irmão, algum obstáculo, nós temos que fazer o quê? Consultar ao Deus vivo de Israel, para que quando nós atravessarmos a batalha, nós podemos receber a nossa vitória, a conquista, a alegria em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então é assim que o homem de Deus, ele procede diante de uma leitura. Porque se ele estiver firmado, se ele estiver bem sucedido, ele vai sofrer, ele vai passar obstáculo. É isso que está acontecendo no nosso dia de hoje. A igreja está sofrendo, está rastejando, mas ela acredita na vitória, ela acredita que o Senhor há de recompensá-lo naquele grande dia. Em nome de Jesus. Porque tem sido grande a batalha. Tem sido grande. A batalha não tem sido fácil. Aí quando eu vou lá para o livro de Mateus, que eu olho o Senhor Jesus Cristo falando a respeito, né, daquele homem que escuta as minhas palavras e a pratica, é semelhante a um homem o quê? Prudente. Uma palavra prudente é uma palavra que a gente podemos tirar, fazer tudo com muita atenção, fazer tudo debaixo da direção do Senhor.
porque senão nós podemos cometer coisas erradas. E coisas erradas traz tristezas. E tem coisas que são fatais, que não tem como voltar atrás. Aqui no nosso Brasil, nesse ano, a nossa nação passando por muita luta. Mas qual foi devido à luta? Devido às imprudências humanas. O homem, o ser humano, você observa ali em Brumadinho, aquela barreira ali que ela se desfez, aquilo ali foi uma imprudência humana, porque o homem não estava debaixo da direção do Senhor. Ele não estava pedindo ao Senhor o que deveria fazer. Então ali aconteceu aquela tragédia, algo que veio trazer ao mundo todo uma tristeza muito grande, que até nos dias de hoje não encontraram todos ali que morreram. Então isso foi devido a uma imprudência, falta de direção de Deus. A gente também podemos observar, algo que aconteceu aqui anos atrás, ali em Niterói, um morro que ele desceu, foi construído casas aonde? Em cima de um lixão. Certamente ia trazer um transtorno no futuro, mas é o que? Os governantes, as pessoas que são responsáveis por essa área, eles foram imprudentes, porque eles não souberam fazer o que a lei determina, fazer o que é certo, para poder vir trazer a paz, trazer a tranquilidade ao povo. Em vez de eles trabalharem para poder fazer aquilo que é bom, eles trabalham para fazer aquilo que é bom para eles, mas para o povo eles estão um pouco se lixando, e acontece coisas grandes através de uma imprudência. Então é muita tristeza. Então, um homem que não tem a direção de Deus, quando eu falo homem, eu estou falando homem, mulheres, todos. Tá? Quando Jesus Cristo está falando aqui, ele está dando o conselho como devemos viver na presença dele. E ele tem todo o respaldo, porque se eu fosse dar um tema hoje, essa palavra, eu ia colocar viver na luz. Viver na luz. Quando nós estamos debaixo da luz do Senhor, quando nós estamos debaixo da direção do Senhor, as coisas são diferentes. Você vai continuar passando as aflições terrenas, mas você vai ter aquele que vai te conduzir. E aquele que te conduz, ele não dorme. Aquele que te conduz, ele não cochila. Aquele que te conduz, ele te vê todo o tempo. Ele é o teu advogado, como diz o apóstolo João. Ele é o teu advogado nas maiores lutas que você estiver passando, ele vai estar contigo, ele vai te ajudar, ele vai te pegar pelas mãos e vai falar: eu sou contigo, não temas. Às vezes saímos da nossa casa, irmão. Saímos das nossas casas, chegamos a este lugar. Às vezes chegamos aqui como um soldado ferido, sem até mesmo querer estar neste lugar. Mas a gente entendemos e temos toda a certeza do mundo que um dia nós fomos selados pelo poder de Deus. Ainda, meu irmão, que a fraqueza tenta parar a igreja do Senhor, mas o Senhor, ele sempre tem um renovo para a nossa vida. Enquanto você estiver respirando, você estiver com vida, o Senhor vai estar trabalhando em teu favor, e nada vai parar o agir de Deus. O desânimo vai ter, meu irmão, que se transformar em alegria, porque nós estamos numa batalha espiritual. Nós sabemos que o nosso adversário, ele não vai parar de atacar, mas nós sabemos que o nosso Senhor nunca perdeu uma batalha. Se você for olhar, manusear a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você só vai ver que Deus destrói os inimigos. Os inimigos são massacrados pelo nosso Deus vivo. Então sabemos que quando estamos em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura, e as coisas velhas se passam, e as coisas novas se fazem sobre a nossa vida. Então, para isso, a igreja tem que confiar mais e colocar, meu irmão, em prática aquilo que o Senhor nos deu, que é a palavra dele. A palavra que liberta. Fala para o teu irmão: a palavra que liberta. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para você ver que a palavra, ela está em primeiro lugar no mundo. A Sociedade Bíblica, ela declara que são vendidas ou doadas cerca de 38 milhões por ano. É distribuída a Bíblia ou vendida.
E você vê que ela é um livro que ela tem, né? Ela é uma criação coletiva. Ela é uma criação coletiva. Ela é um conjunto de livros dentro de um livro. Ela é um conjunto de livros dentro de livro. Ela é uma criação coletiva. Ela tem vários escritores. Mas todos eles, o apóstolo vai nos ensinar, o apóstolo Paulo, que toda palavra, ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Toda palavra, ela é revelada. Então, a Bíblia, ela não é um livro como outros livros normais, não é. Você vai ler a Bíblia, mas quando o Senhor te der o discernimento da palavra, você vai ser uma tocha viva na mão do Senhor. Você vai quebrar toda a barreira de Satanás. Tudo que estiver impedindo a tua alegria, o Senhor vai trazer de volta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo alguns versículos bíblicos que diz no livro de Isaías 40, no versículo 8. Deus, Ele é bom. Aleluia. Diz assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Que maravilha, amados. Meu Deus, a palavra de Deus, ela passa de gerações em gerações. A palavra vai dizer que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Fala para o teu irmão, se encaixa na palavra. Em nome de Jesus, se encaixa para que você vai ver, você ser bem sucedido. Quando nós passamos naquele momento de luta, quando a gente passa naquele momento, irmão, que acha que não vai ter mais jeito. Aí você chega em casa, em meia turbulência, você pega a palavra de Deus e abre. Eu vou te falar isso porque isso é experiência. Porque quem já passou por isso pode falar. Eu não era evangélico. Em 2001 eu fui a uma audiência, ali no Fórum Duque de Caxias. E ali eu estava indeciso se eu vou ou eu não vou. Porque eu estava como uma pessoa muito aflita, sem saber o que iria me acontecer assim que eu chegasse lá. Mas aí chegou um abençoado de Deus e me deu uma Bíblia. Falou, irmão, lê a Bíblia que o Senhor vai te ajudar. Aí eu peguei e abri a Bíblia, porque pessoas falam assim, abre a Bíblia, onde cair você, acredita naquilo que é Deus falando contigo. Eu falei, então eu vou nessa fé. Amado, você sabe onde caiu a Bíblia? A página? No livro de Salmo 119, eu nunca mais vou esquecer. No versículo 153, que diz assim, amado, eu sei que é Salmo 153, 119, versículo 153. Livra-me, Senhor, porque estou aflito. Eu vou estar lendo aqui para mim não poder ter dúvida. Vamos ler lá. Um salmo que mudou a minha história. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Olha o que veio. Devido a... Sabe o que eu fiz, irmão? Aquele momento, eu falei, eu vou encarar, não vou fugir não. Porque o irmão ali falou que Deus vai me ajudar. Então eu vou. Irmão, eu nunca tinha lido Bíblia. Imagina só. Aí eu falei, eu vou nessa. Cheguei lá, amados, não tinha ninguém para poder falar nada contra mim. Até pelo contrário, nem testemunha contra tinha. Só tinha eu, o juiz e o advogado. Aí trouxe a pauta, pode ir embora, meu filho, não tem nada a ver com você não. A honra e glória do nome do Senhor. Deus, Ele é bom. Quando a gente trabalha na área de segurança, igual eu trabalhei 13 anos nessa área, então tudo que acontece, todo mundo é envolvido. Aí quando tem que ir responder alguma coisa, tem que ir todo mundo. Mesmo que você não tenha culpa, mas você fica aflito. Você fica aflito. Porque muitas das vezes, eles colocam coisa na sua conta sem você ter praticado. Porque eles têm que arrumar um culpado. E se o culpado não apareceu, eles vão dar um jeito de aparecer com alguns. Então é assim a nossa lei.
Infelizmente, mas eu fui naquela aflição de espírito. Mas cheguei ali e saí com a minha vitória em nome de Jesus. Isso já faz 18, 19 anos. E Deus, Ele tem um controle de todas as coisas. Por isso que depois de lá para cá, quando eu entrei para os caminhos do Senhor, a minha esposa está aí, ela pode falar, eu passava a noite lendo a palavra de Deus, porque eu entendi que é a palavra da verdade. Eu entendi que essa palavra que hoje está aniversariando a Bíblia, ela é uma palavra que muda qualquer situação. A gente vamos observar que o homem que já estava morto há 4 dias, o Senhor trouxe vida àquele homem. Aí você vai começar a entrar na dimensão espiritual e falar, Senhor, tem que ser crente para poder acreditar nessas coisas. E a gente temos que acreditar, porque esse Deus, Ele não erra e nem falha. Ele não falha, irmão. Então, às vezes, a pessoa não consegue declarar isso no seu coração. As pessoas não conseguem, às vezes, chegar emocionado dentro de uma igreja, passando por uma turbulência, passando por um momento emocional muito grande. Aí ela chega aqui, ela recebe um louvor, que o louvor tem o Espírito Santo. Ele entra dentro do nosso coração. Aí a pessoa se emociona, vem à frente, aceita o Senhor Jesus Cristo. Ele declara Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas aí ela vai se enquadrar dentro desta palavra qual Jesus Cristo estava falando aqui em Mateus capítulo 7. Ela vai vir, mas ela não vai ficar sobre uma rocha. Às vezes a gente observa a igreja está vazia. A igreja está vazia. Porque a gente já viu essa igreja aqui com pessoas, né? Em pé, ali fora. Muitas pessoas aceitaram Jesus. Mas elas não conseguem permanecer. Elas não conseguem. Porque elas não conseguem, quando ela tomar decisão, ela ser influenciada por uma vida espiritual. Ela, às vezes, ela não dá crédito, ela resolveu o problema dela, ela vai embora e ali ela já acha que acabou. Mas não é assim. A vida espiritual, ela é diferente, porque eu vou te falar, quando essa situação aconteceu comigo, não precisou pastor, não precisou diácono, ninguém atrás de mim, eu fiquei sedento. Eu fiquei com fome, eu fiquei com sede da palavra. E eu não queria nem que eles fossem atrás de mim, porque eu ia até eles. E assim que tem que ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, ter estrutura na terra, saber o caminho que está tomando. A igreja, ela ensina. A igreja, ela te leva ao altar. Mas a vida emocional não pode tomar conta da sua natureza humana. A sua vida tem que ser espiritual, tem que estar voltada para Deus, o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que derrubou a muralha para Josué passar com o povo. A nossa vida espiritual tem que estar diante de Deus. Às vezes a gente passamos tanto processo, tantas percas, tantas coisas na nossa vida que a gente pensa, amado, a gente fica mesmo muito triste, a gente ficamos muito abalados. Todos sabem que eu passei há 3 anos atrás, eu fiquei impactado, fiquei sem saber o rumo que ia tomar, mas o Senhor estava comigo em todo momento, Ele foi renovando as minhas forças, assim como renova a força de uma águia. E eu não posso querer usar as fraquezas, usar as coisas que vêm ao meu encontro, para poder parar no meio do caminho. Porque o Senhor não nos quer pela metade. O Senhor nos quer por inteiro. Ele nos quer por inteiro, eles querem... Amado, é muito lindo quando você lê aquela passagem daquela mulher samaritana, que ela estava ali naquele poço, que Jesus Cristo fala para ela que ele estava atrás dos verdadeiros adoradores. O verdadeiro, ele não vem à igreja uma vez e aceita e some, não. O verdadeiro, ele permanece. O verdadeiro, ele vai ficar com sede, ele vai querer toda hora beber água naquela fonte, sabe por quê? Aquela fonte nunca seca, meu apóstolo, nunca seca. E o altar do Senhor não tem secado, não tem secado. Sempre tem um manancial novo para a nossa vida, sempre tem uma palavra renovada para a nossa vida. O que o Senhor quer para com a nossa vida é que nós viemos, meu irmão, se envolver, buscar a presença dEle, estar diante constantemente, meu irmão, se prostrando, se arrependendo e dizendo que só Ele é Deus, só Ele é Deus, só o Senhor é Deus. Você não está aqui hoje porque você veio aqui
porque você é bonitinho, não porque você é religioso, não. Você veio aqui porque você entende o que está aqui, está sobre a nossa vida. Ele está em qualquer lugar, mas é aqui que Ele pode renovar a tua vida. É aqui que Ele pode te dar uma estrutura espiritual. É aqui que a sua raiz vai se multiplicar. Em nome de Jesus. A sua raiz vai crescer, meu amado. É dentro da casa do Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja teu nome. E vale a pena, irmão, você se envolver. Vale a pena você ler. Porque você vai ter defesa. Você vai ter a sua defesa. Muitos vão se levantarem. Poucos vão acreditar. Acredito que ter pastores, apóstolos, acredito não, tenho certeza. Eles sofrem perseguições. Tem pessoas que vê o ministério e ainda não acreditam naquela pessoa. Tem pessoas que olham, mais as falhas do que os acertos. Eu estava vendo aí uma publicação que um professor botou 10 coisas para poder solucionar, 10 perguntas. E ali ele botou uma só, de propósito, errada. E as pessoas foram em cima do erro, mas não foi no novos acertos. Como é que pode isso, meu Deus? Apontar o erro é mais fácil do que apontar os novos acertos. Mas esse é o coração do homem imprudente, o homem que não tem a marca da promessa. É o homem que ainda não entendeu que ele está selado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que nós devemos fazer, amados? Devemos buscar, conhecer. A Bíblia vai ensinar que conhecereis a verdade, e a verdade vai nos libertar. Não devemos olhar para os erros humanos, mas sim olhar para o alvo que está à nossa frente. Olhar para o alvo que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Esse é o Cristo ressurreto, que quando Ele veio, que Ele viveu no meio da humanidade, que ali Ele passou aqueles 3 anos evangelizando, aos 33 anos de idade foi levado à cruz do Calvário, sem olhar defeito, sem olhar falhas na humanidade, mas sim Ele veio buscar uma igreja que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e que um dia vai morar na glória de Deus. Esse é o Cristo que estamos adorando aqui nessa manhã. Esse é o Cristo que Ele não olha erro, Ele não olha falha, mas sim que Ele olha, meu irmão, dentro de você algo que ninguém pode ver. Ele conhece as suas qualidades. Muita gente pode ver defeito, mas você também tem qualidade, e as suas qualidades têm agradado ao coração de Deus, porque você vem neste lugar com a qualidade que Ele te deu, e você vai sair daqui renovado, jamais pensando em parar e voltar atrás. Em nome de Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que Ele não mede esforço para poder nos ajudar. Você já imaginou quando você está lá no fundo do poço, você não vê uma mão natural te puxando, mas você vê uma mão sobrenatural te resgatando e te colocando de pé e falando: não pare, não desanime, porque eu sou contigo. Não pare, fala para o teu irmão: não pare. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. E Jesus, Ele começa a dizer, continuar falando, aquele homem aqui no versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a... Meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda nessa manhã, mano. Cada um que está aqui está edificando a sua casa. Cada um que está aqui, eu creio, meu irmão, está a ser edificado nessa manhã. Cada um que está aqui, chegar em casa, vai ler a palavra dobrado, vai ler mais vezes ainda. Vai dobrar a atenção na leitura.
através da palavra de Deus. E hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia muito importante da nossa vida. É um dia que está sendo celebrada a palavra do Senhor. É aniversário da palavra. Vamos aplaudir mais uma vez pela palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é bom. Vamos ficar de pé nessa manhã. Deus está neste lugar. Creio no poder. Você que tem sede, você que tem vontade, você que precisa ser renovado nessa área espiritual, você que não vive como um piolho na cabeça dos outros, você que não tem uma mente fraca, você que precisa, meu amado, se envolver mais com a palavra nessa manhã, você que precisa tirar isso como dom da tua vida, como a última coisa que você, meu amado, possa esperar nessa terra, é você estar bem envolvido com a palavra, é entender o sobrenatural, o Senhor revelar para você o que não revelar para mim, revelar para mim o que não revelar para você, mas sim que venha do céu para a nossa edificação. A palavra é um livro espiritual, ela é revelada a cada um, o Senhor revela de uma forma, mas de uma forma que vai nos abençoar, de uma forma que vai nos dar saída. Eu creio que cada um aqui nessa manhã tem uma saída espiritual, tem uma saída para a tua luta, tem uma saída para as tuas dificuldades, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que quer essa renovação nessa manhã, quiser vir à frente para poder receber uma oração, eu creio que o Senhor está de braços abertos em fazer isso para mim e a tua vida. Alguém quer vir aqui para poder ser renovado nessa área? Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor pelas essas vidas. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio que cada um vai ser edificado, vai ser um homem prudente, não imprudente,